Então, há muito tempo já se investiga qual que é o melhor jeito de fazer a população memorizar quais são os sintomas. Porque eu posso falar aqui 20 sintomas para você, só que isso não vai ser muito eficiente, porque você não vai lembrar, daqui a 2 horas você não vai se lembrar de quase nenhum deles. Então, o que foi pensado vamos tentar pegar os principais sintomas, e são os mais fáceis de memorizar, e fazer a população memorizar isso daí. Em 98, o pessoal na Inglaterra, 98 foi uma época que tinha acabado de começar o primeiro remédio para tratar o AVC. O primeiro que foi desenvolvido para dissolver o coágulo da artéria que estava entupida. E então começou a pensar nessa época que as pessoas precisam diagnosticar mais rápido agora o AVC para elas serem tratadas. Então começou a desenvolver uma série de questionários, uma série de propostas para fazer a população memorizar mais rápido. Um dos que realmente foi bastante aceito pela população foi um questionário que chama FAST, em inglês, que em inglês é F de facial, o A é de arm, de braço, o S é de speech, da fala, e o T é o time, que tem que ser, se você identificou esses sintomas, você tem que ir rápido para o hospital. E isso realmente pegou bastante na comunidade inteira, e porque a população memorizou bem e teve uma boa aceitabilidade desse tipo de intervenção. E isso disseminou por todo o mundo essa ideia, né, de fazer a população memorizar pequenas palavras. E no Brasil, não diferente, foi criado também um mnemônico para você memorizar mais rápido. Aqui no Brasil, esse mnemônico ele tem relação com um serviço de emergência que é muito importante no Brasil, que é o SAMU. Então foi criado a sigla SAMU. O que é o SAMU? Né? Fala aí pra gente. Então, o SAMU como o FAST era facial, o SAMU é o sorriso. Então você pede para o paciente dar um sorriso. Tá? O A no FAST era arm. No SAMU é o abraço. Então, se o paciente consegue levantar os braços para dar um abraço, ele não vai ter um problema. Se ele não conseguir levantar um lado do corpo, para dar um abraço, é um sinal de alerta. O M é mensagem. Então, você pede para o paciente falar alguma coisa, transmitir uma mensagem. E se ele tem uma dificuldade para falar, ou seja, corresponderia ao S do speech, da língua, né, da linguagem. Se o paciente tem dificuldade para falar, isso é um sinal de alerta também. Então, se ele tenta falar e as palavras não saem, ou elas saem entrecortadas, ou saem sem sentido, é um sinal de alerta também. E o U é urgente. Então, ou seja, se você identificou um desses 3 sinais, né, você tem que rapidamente levar esse paciente a um centro de referência para ser examinado por um médico, ou então chamar o serviço de emergência, que é o SAMU. Então vamos amarrar. É o sorriso, é o abraço, é a mensagem, é a urgência, certo? Isso. Em outras palavras, explicando melhor para a população, se o rosto está contraindo adequadamente ao sorrir, né, ou mostrar os dentes, ou sorrir, a pessoa entorta a boca, porque não consegue contrair os dois lados de maneira igual. Né? O abraço no sentido de levanta os braços, né? Me abraça. Né? Se não conseguir levantar os braços, está com paralisia ou diminuição de força em um dos lados do corpo. Né? Mensagem seria se o paciente consegue compreender a nossa mensagem. Por exemplo, nós podemos falar e a pessoa não conseguir, não entender nada. Se não entender,
o que nós estamos falando também é sinal de AVC. Assim como a própria pessoa não conseguir dar uma mensagem, ou seja, a pessoa não consegue falar. Sim. Também é outro sinal de AVC. M, né? De mensagem. Isso. E urgência, né? Eu vou, antes de a gente seguir, o Renato Aragão, ele teve uma suspeita, aliás, ele teve um ataque isquêmico transitório, o sintoma foi tontura. Quando que eu tenho que desconfiar de uma tontura? Sempre, na verdade. Sempre, né? Porque, na verdade, a tontura, ela pode realmente ser um AVC e ela pode ser um AVC de uma região que é muito importante no cérebro, que a gente chama de tronco encefálico, que é a região onde passa toda a informação para o cérebro e vai toda a informação para a medula. Então, é uma região muito importante e a tontura, ele é um sintoma que ele é muito vago porque ele tem muitos diagnósticos diferenciais. Como ele é muito vago, com amplos diagnósticos diferenciais, e sempre qualquer tipo de tontura pode realmente ser uma doença cerebrovascular, eu acho que sempre tem que pensar e o paciente sempre tem que ficar alerta quando ele tem um quadro agudo. Principalmente aqueles pacientes, aquelas pessoas que nunca tiveram tontura e pela primeira vez estão tendo tontura. Temos que ficar com o pé atrás em relação a AVC. Ou aquelas pessoas que sempre tiveram tontura, mas agora fala para nós médicos ou fala para os familiares que agora o padrão da tontura está diferente, mudou o padrão da tontura. A tontura que a pessoa sempre teve está diferente, mudaram as características da tontura. Também temos que ficar de olho no AVC. Ou aquela tontura associada a outros sinais clínicos. Por exemplo, tontura associada a formigamento de um dos lados do rosto ou do corpo, tontura associada acompanhado de fraqueza de algum lado do corpo, não consegue segurar direito o copo, por exemplo, tontura associada a dificuldade de marcha, de andar, de caminhar, tontura associada a desequilíbrio, né? E é muito importante também, eu acho, a tontura, porque às vezes o paciente ele desconfia, vai no médico, o médico não. Se tiver um neurologista ou acesso a um exame neurológico minucioso, é importante pedir essa avaliação. Né? Isso. Porque normalmente esses pacientes. Eu já vi alguns casos, o paciente identificar ir para o hospital e a avaliação ser incompleta, foi uma tontura e na realidade foi dispensado e é um AVC que sai passeando por aí com tontura, né? É importantíssimo o que o Dr. Edson falou, que a tontura aguda, né? Aquele episódio novo, agudo. Nunca teve, né? Nunca teve ou com mudança das características. Aquele paciente com tontura há anos ou que já tenha 4, 5 meses, que sempre esteve estável, esse doente não precisa se preocupar. E uma coisa simples que dá para a população fazer é o doente com tontura, aplique o SAMU. Né, que, como o Dr. Edson falou, não é incomum, quando é um AVC, além da tontura, ter outros sinais e sintomas do AVC. Pode ter a paralisia do braço, paralisia do rosto, alteração na fala, pode ter tudo, a fala pode ficar mais embolada, né? Então, aplicar o SAMU no doente que tem tontura também.